Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vou fazer aqui esse vídeo para vocês para explicar sobre a nossa última atividade, a atividade do sistema 5.1 do voleibol, e fazer a correção aqui, explicar algumas coisas do sistema e do rodízio, né, para vocês. Então, tá aqui nossa questão, né? Durante uma partida de treino, o técnico montou uma formação inicial e deixou as atletas livres para jogar e se posicionar como elas achassem que seria correto, mas, claro, respeitando as regras do voleibol. Após ter 13 rodízios, o técnico parou o jogo e disse que havia um erro de posicionamento. Então aí a gente tem que identificar qual ou quais jogadoras estão nas posições erradas e onde ela deveria estar. E aqui tem a imagem da, da formação inicial, que é muito importante, né, com todas as jogadoras. E aqui tem como elas estavam no 13º rodízio, no caso, o rodízio incorreto, a formação incorreta. E aqui a informação do número da camisa delas, assim como os nomes de cada uma e a característica que cada uma joga, né? Então, essa informação aqui, como eu falei para vocês, é a que vai para o jogo, né? Então a gente só sabe o número das jogadoras. Claro que, como técnicos, nós sabemos os nomes e as posições delas. Então, vamos tentar ver aqui como o time iniciou, com a formação inicial. Então aqui, tomando como base a levantadora, que está com a camisa 7, ela iniciou aqui na posição 1. Né? E em sequência vemos aqui com a camisa 2 a Tatiane, que ela joga como central, característica dela. A 24, que é a Sônia Ponteira. A número 1, que é a oposta, é a Carolina. A 21, também central, Marília. A 16, Ponteira. Então essa aqui foi a formação que o time começou. Então, para resolver nossa questão, a gente precisa saber como é que funciona rodízio, que a gente já viu bastante em sala, e tentar identificar como deveria o time estar no 13º rodízio. Então, vamos falar um pouco de rodízio, só para lembrar. Aqui estão as posições da quadra em vermelho, tá? Isso não é o número das jogadoras, é a posição da quadra. E nessa posição da quadra, ela serve para a gente saber para onde a gente tem que ir durante os rodízios que ocorrem no jogo, né? Porque durante o jogo pode haver vários rodízios e aí as jogadoras, pela regra, têm que mudar de posição. Então, imaginando aí que vocês são esse número 7, quando o time fizer o primeiro rodízio, vocês vão se deslocar para sua posição imediatamente à esquerda, que é a posição 6. Depois, o próximo rodízio vai para 5, depois para 4, para 3, para 2 e retorna para 1. Esses números é baseado em qual jogador está sacando. Então, quem saca é o jogador sempre que está na posição 1. Depois de sacar, vocês, no caso que aqui nesse exemplo são o camisa 7, vão para a posição 6 e tem que fazer mais 5 rodízios para sacar. Ou seja, vocês serão o sexto a sacar a partir daqui. Quando tiver aqui o quinto, quando tiver aqui o quarto, quando tiver aqui o terceiro, quando tiver aqui o segundo. São várias formas de entender como é que funciona o rodízio, mas a sequência é sempre essa, anti-horária, mudando para a posição embaixo imediatamente à esquerda e em cima imediatamente à direita. Agora a gente vai tentar, de alguma forma, resolver essa questão aqui para tentar identificar como elas deveriam estar no 13º rodízio. Pois bem, a gente pode fazer isso de diversas maneiras. Uma delas seria montando todos os rodízios até chegar no 13º. Isso é um problema, né? Porque aí a gente ia ter que gastar bastante tempo, montar totalmente a nossa planilha de jogo para não sei quantos rodízios, e onde na verdade a gente só precisa dos 5 rodízios, como eu mostrei para vocês na sala de aula. Então vamos imaginar o seguinte: se cada rodízio um jogador
tem que ir para uma posição imediatamente inferior, no caso 6, 5, 4, 3, 2 e 1, a gente pode descobrir onde cada uma jogadora deveria estar no 13º rodízio, fazendo isso 13 vezes. Então, vamos ver aqui. A jogadora número 7 está aqui. Ao fazer 6 rodízios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai voltar para a posição 1. Logo, se ela fizer mais 6 rodízios, 2, 3, 4, 5, 6, ela vai estar novamente na posição 1 e eu já contei 12 rodízios. Então, no 13º rodízio, ela vai estar na posição 6. Então, vamos olhar aqui como ela está na questão. 13º rodízio, está na posição 6, então a jogadora está correta. Essa é uma opção de fazer, né? E aí a gente faria para cada uma jogadora. Outra forma de fazer isso é imaginando a correspondência do rodízio, porque, como eu falei para vocês, como todo mundo gira, e a jogadora número 7, que estava na posição 1 no início do jogo, quando tiver 6 rodízios, ela vai novamente estar na posição 1. Então o time todo gira, é isso? E a gente, sabendo disso, a gente tem o pulo do gato, né? Que o pulo do gato é saber que o 13º rodízio, ele é exatamente igual ao primeiro rodízio após o início do jogo, né? Por que isso, professor? Porque como depois de 6 rodízios os jogadores vão voltar para suas posições iniciais, a partir daí é só vocês seguirem o que vocês fizeram na planilha, os 5 rodízios, e ver onde ele deveria estar conforme a correspondência. Então, imaginando isso, vou até escrever aqui para vocês, colocando dentro dessa casa decimal, o primeiro rodízio é igual ao 13º. O segundo é igual ao 14º. E aí, consequentemente, os demais vão preenchendo essa correspondência. Então, o primeiro, lógico, é igual. O primeiro rodízio é igual ao 13º, mas ele também é igual ao 7º. E ele também é igual ao 17º e por aí vai seguindo. Então, baseado nisso, a gente só precisa saber onde cada jogadora deveria estar no primeiro rodízio, após o início do jogo. E aí fica mais fácil tudo no geral, porque no primeiro rodízio as jogadoras só vão se deslocar uma posição. Como a gente viu aqui que a jogadora 7 está na posição correta dela aqui no 13º rodízio, ela só andou uma posição. E aí a gente vai ver jogadora por jogadora, tomando com base a 7, né? Então, a 7 a gente já viu que está correta, então vou colocar um correto aqui. E aí a gente vai ver agora a sequência de jogadoras que vão vir atrás dela. Então, se a 7 está correta, a 16, que estava na posição 2, deveria estar na 1. E aqui, nessa formação, quem está na posição 1 não é a 16. Então, é a 2. Logo, a 2 está no local errado. E aí vamos seguindo. A 21, que está na posição 3, no 13º rodízio, tem que estar na posição 2. Então, a 21 não está na posição 2. Quem está na posição 2 é a 16. Quem estava na posição 4, logo vai para a posição 3. Ou seja, jogador 1, número 1, tem que estar na posição 3. Então, ela está aqui na posição 3, está correta. A jogadora que estava na posição 5, que é número 24, deve estar no próximo rodízio aqui na posição 4. Então, ela também está correta.
E aqui nessa posição 5, na posição 6 estava número 2, que deveria estar na posição 5 no 13º rodízio. Então não é a 2 que está aqui, a 21 também está errado. Então a partir dessa análise aqui a gente vê que temos 3 jogadoras erradas, e aí a gente vai descobrir em que posições elas deveriam estar. Então vamos começar aqui pela posição 1. Quem deveria estar na posição 1 nesse rodízio é a jogadora com a camisa número 16. Então 16 aqui. Aqui na posição 2 deveria ser a jogadora que estava na posição 3 no início do jogo. Então a jogadora com a camisa número 21. E aqui na posição 5 deveria ser quem estava na posição 6 no início do jogo. Logo, a jogadora com a camisa número 2. Então, essa aqui seria a formação correta, né? As jogadoras que deveriam estar em cada uma das suas posições. Essa questão que eu fiz para vocês, eu coloquei como 5-1, mas ela é um pouco mais do básico, né? Um pouco mais voltada para saber a questão do rodízio e do posicionamento das jogadoras, porque independente da formação, isso aqui vai ocorrer em todos os tipos de formações que a gente utilizar. O que vai variar de uma formação para outra, 5-1 para 4-2, para 6-0, é a característica das jogadoras, e nessa aí a gente viu que nós temos apenas uma levantadora, 2 jogadoras centrais, 2 ponteiras e a jogadora chamada de oposta, que é uma jogadora de característica bem ofensiva e que em determinada formação da equipe ela vai atacar de um local da quadra, né? Então é isso. Espero que dê certo esse vídeo para vocês, e aí eu vou, com o passar da disciplina, tentar utilizar essa ferramenta, colocar para vocês as correções das atividades, e a partir daí vocês podem comentar aí embaixo, deixando as perguntas de vocês, e à medida do possível eu vou responder, tá certo? Então até a próxima.